Eu quero convidar aqui com muito carinho a pastora Márcia Peixoto. Pode vir, pastora. Aplauda o Senhor pela vida da pastora Márcia, que vai estar aqui ministrando para nós essa tarde. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa tarde, mulheres lindas. É uma honra poder estar aqui nesse momento tão especial, porque eu tenho certeza que é muito mais do que um evento. Eu creio que é um movimento do céu. E eu sou muito grata e me sinto honrada, pelo convite do pastor Mário Brunet, Suelen, que entrou em contato comigo, porque eu entendo que o reino do céu está sendo estabelecido nesse lugar. Eu entendo que nós estamos aqui gerando, através de clamor, de oração, de palavra, de jejum, de uma palavra profética, estamos gerando, na verdade, estabelecendo um governo sobre a cidade do Rio de Janeiro. E que outros movimentos como esse venham ser despertados através de homens e mulheres ousados no Senhor, porque é muita ousadia fazer um movimento como esse, e num lugar como esse, mas eu creio que é estratégico. Então eu creio que decretos vão ser mudados, porque aqui nós estamos marcando, através dessas tendas, o reino do Senhor. Decretos sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre essa redondeza. O Senhor, Ele está aqui. Eu creio que Ele vai mudar decretos sobre a sua casa, sobre famílias, sobre os seus filhos, sobre os adolescentes desse lugar. Porque eu creio que não só o Brasil, mas o Rio de Janeiro é lugar de avivamento. Um lugar onde nós olhamos tantos decretos de criminalidade, de violência, mas eu creio que quando o reino do Senhor se instala, quando homens e mulheres entendem e andam alinhados com o céu, eu creio que o Senhor usa para mudar decretos. Então, que outros movimentos como esse venham nascer na cidade do Rio de Janeiro. Amém? Eu sou a pastora Márcia Peixoto. Sou pastora ali na Belém Church, ali na Barra da Tijuca, com meu esposo, Léo Peixoto. Quem não me conhece, eu sou mãe de 3 meninos, João Victor, Leonardo e Davi. Tem 16, 15 anos e 7 anos. Estou com algumas mulheres preciosas aqui da Belém. Eu quero aplaudir o Senhor pela vida de vocês. Vocês podem aplaudir o Senhor? Amém. Eu tenho um projeto, um ministério chamado Geradoras. Dia 6 agora de dezembro nós vamos fazer uma conferência, Geradas no Secreto. Por que eu estou falando isso? Porque alguns anos atrás, o Senhor me deu o nome desse ministério, Geradoras. E eu perguntei para o Senhor ali no meu secreto: Senhor, por que esse nome? Ele falou: porque eu estou convocando mulheres. Pega isso no teu coração. Que estão dispostas e disponíveis para gerar para mim. Gerar uma casa firmada no Senhor, um casamento alicerçado na rocha, filhos para mim, para tocar nações, para tocar gerações, para tocar as faculdades, as universidades, as escolas, projetos. Eu não sei o que você faz, com o que você trabalha, mas o Senhor te colocou naquele lugar, para as pessoas verem em você o que você está gerando, que é o reino de Deus. E tudo que nós venhamos a fazer, que seja para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Que você gere a sua casa em oração, gere seu casamento em renúncia, em propósito, que vocês gerem os seus filhos, não abrindo mão daquilo que é eterno, dos valores eternos. Amém? Eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar. Senhor, que as pessoas sejam atraídas para esse lugar. Assim como o bom perfume de Cristo, elas venham ser atraídas, porque o bom perfume de Cristo está aqui, Senhor. Que elas venham ter as suas vidas restauradas, que elas venham ser curadas nas suas emoções, que famílias sejam restauradas, que mulheres entrem em alinhamento com aquilo que o céu tem para elas, meu Pai. Seja através de palavras, seja através de palestra, seja através dos louvores, dos cantores que vão vir para esse lugar. Nós queremos dizer, meu Pai, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, Senhor, sobre essa Vila Abraão, meu Pai. Venha o teu reino. Nós queremos revelar o teu reino através dos nossos dons, dos nossos talentos, Senhor. Venha, Espírito Santo de Deus, e venha fazer aquilo que só o Senhor pode fazer.
Eu creio nessa tarde, então, mulheres aqui que estão sedentas pela tua palavra, sedentas de ter um encontro contigo, meu Pai. Se revela a elas, que elas saiam daqui experimentando mais um pouco de ti, porque quando nós temos uma experiência contigo, nós não saímos da direção, nós não nos desviamos do propósito, porque sabemos em quem confiar e aonde estamos firmadas. Nós já te agradecemos por tudo que está sendo gerado essa manhã, pela vida de todos os trabalhadores, de todas as pessoas da técnica aqui, da mídia. Eu abençoo a sua casa, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, eu já sinto o Senhor aqui nesse lugar. Você pode sentir? E eu quero abrir com uma palavra, porque muitas vezes a palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa, e ela, por algum momento da vida, às vezes nos distraímos e esquecemos das promessas que Deus tem para nós. Mas eu quero lembrar você, o Deus que... Ih, gente, perdi aqui minha marcação. Peraí. Em Jeremias 29, versículo 11, vai dizer que: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Em algumas versões diz que eu bem sei os caminhos que eu tenho para você, caminhos de paz e não de mal, caminhos de bem, para dar o futuro que vocês esperam. Esse é o nosso Deus. Eu não sei em que momento da história você está vivendo, qual capítulo da sua história, mas a palavra de Deus, ela nos lembra quem é o nosso Deus, quem nos chamou. Em Salmo 139 vai dizer que quando nós estávamos sendo formadas no ventre da nossa mãe, ali Ele estava. Quando nós estávamos ali no secreto, sendo formada, quando ninguém sabia, muitas vezes, quando que nós já estávamos ali, quando os médicos, nem a nossa mãe sabia que já estava grávida, a Bíblia diz que Ele já estava lá. E ela vai além, ela vai dizer que Ele tem todos os nossos dias no seu livro. Eu quero dizer que independente daquilo que você está vivendo hoje, porque na vida nós vamos encontrar muitos desafios, porque a Bíblia nos garante isso, que o dia mau ele chega para todos nós. Mas a forma com que você encara as adversidades, a forma com que você reage às dores, ela vai determinar o lugar que você vai chegar. Todos nós passamos por dores. E as dores, elas nos impulsionam, elas nos empurram para mais perto de Deus. Eu gosto de dizer que a dor ela é como uma chave. Ou você vira essa chave e abre a porta e entra na nova estação que Deus tem para você, porque há sempre algo após a dor. Há sempre algo após a dor. A dor da perda, a dor do luto, há sempre esperança. E quando nós nos movemos em direção a Deus, nós entendemos que não é o fim, mas é uma grande oportunidade de um recomeço, de nós entrarmos na história que Ele tem para nós. Ou você não vira essa chave e você permanece no mesmo lugar, de dor, de amargura. E é como uma raiz que você vai permitindo que vai crescendo dentro de você, num sentimento de rejeição, num sentimento de inveja, num sentimento de comparação. E você vai permitindo com que o seu coração vá tomando, sabe? Seja tomado de tantos sentimentos, tantas raízes, que vão perdendo, fazendo você perder a visão do propósito que Deus tem para nós. Porque todos nós temos um propósito. A Bíblia diz que os nossos dias estão no seu livro. Isso quer dizer que quando Ele nos formou, havia um propósito, tem um propósito na nossa vida. Mas se nós não estivermos alinhados àquilo que o Senhor tem para nós, nós vamos nos perder no meio do caminho. Vamos nos distrair com as nossas dores, vamos distrair muitas vezes com as mágoas, com as perdas, com o luto, com a rejeição. Mas quando nós entendemos que Deus, Ele usa todas essas situações que muitas vezes Ele permite para nos fortalecer, para nos forjar, para nos permitir termos uma experiência com Ele. Sabe, eu costumo dizer, e até na quarta-feira eu ministrei no culto de mulheres, teve um testemunho lindo de uma mulher que foi do tráfico,
ela era mulher de traficante, e como Deus restaurou a vida dela. E aí o Senhor trouxe algo forte no meu coração quando ela estava falando, que a nossa vida ela é como uma viagem de trem. Uma curta viagem de trem, você comparando a eternidade. E nessa viagem de trem, quando nós entramos nesse trem, nós precisamos ter um bilhete. Nós ganhamos um bilhete. E ali no bilhete está dizendo todo o nosso trajeto, as estações que nós devemos parar ou não. E o ponto final, o destino, o propósito que Deus tem para nós. Assim é a nossa vida. E nós não podemos nos distrair olhando para a janela e nos distrair com alguma estação que no primeiro momento ela parece ser muito atraente, mas não é a parada que Deus tem para nós. Só que muitas vezes nos distraímos com a comparação, olhando a vida da outra mulher e acreditamos que a vida dela é melhor do que a nossa, e paramos na estação errada e perdemos a direção que Deus tem para nós. Porque quando a Bíblia diz que eu tenho todos os seus dias no meu livro, isso quer dizer que Ele tem todos os caminhos que você vai percorrer e o destino final. Só que esse bilhete não é um bilhete físico, ele é um bilhete espiritual. Ele é a voz do Espírito Santo de Deus que nos conduz, que no meio de tantas tempestades, ela é a certeza que tudo isso vai passar e que você vai permanecer seguindo essa viagem até o final. Por isso, mulher, que o primeiro lugar que nós precisamos estar e buscar é no lugar da presença, é no secreto com o Senhor, porque uma mulher que sabe quem é, ela sabe aonde ela vai chegar, ela sabe aquilo que o Senhor tem confiado em suas mãos. Só que muitas vezes nós olhamos para a janela e nos distraímos e permitimos que alguns sentimentos venham ocupar o nosso coração e nos distrair do lugar que Deus tem para nós. Você sabe, quando eu olho para a história de Ana, por algum momento aquela mulher, ela gerou tanta amargura no seu coração, porque ela permitiu que a comparação entrasse nela. E aí no primeiro momento que ela não estava alinhada com o céu, porque ela queria gerar para mostrar na cara de Penina. Porque todas as vezes que você perde esse bilhete, você vai querer seguir aquilo que o seu coração quer e não aquilo que o céu tem para você. E Ana, por algum momento, ela perdeu o bilhete que levaria ela até o projeto final, que era gerar a resposta de Deus para uma nação. Gerar mais do que um filho, gerar um profeta, gerar um sacerdote, gerar aquele que ia ungir os próximos reis. E ela se perdeu no meio do caminho da tua amargura. Mas quando Ana chega em Siló, a Bíblia fala que ela vai chegar em Siló, significa chegar no lugar de descanso, no lugar da presença. O que eu quero dizer é que muitas vezes, ao longo da nossa jornada, nós vamos ter que fazer algumas paradas diante da presença do Senhor e derramar alguns lixos emocionais que muitas vezes nós carregamos, mas que não é a bagagem que Deus tem para nós. E Ana, quando foi para Siló, ela entendeu e a oração dela mudou. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te entregar. Porque Ana entendeu que um ventre para gerar um profeta não poderia ser um ventre cheio de amargura, de dor, de ressentimento. Então meu convite para você é essa tarde, mulher, tira a roupa que a vida tentou te colocar. Tira a roupa que está limitando você de acessar lugares que Deus tem para você. Ana, quando entendeu que ela não poderia ser uma terra habitada por raízes que iam destruir o propósito que Deus tinha para ela, que ela não poderia perder a visão daquilo que o céu estava convidando ela a entrar, ela gerou e ela entregou. Quando nós olhamos para tantos homens de Deus, homens chamados por Deus, todos esses homens têm no currículo algo em comum. Todos esses homens foram perseguidos, foram traídos, sofreram humilhação, dores. Mas sabe o que é mais interessante? É que eles não permitiram parar na estação errada. Porque eles estavam alinhados com o céu. Eles não perderam a visão do bilhete que Deus tinha para ela, para eles. E o bilhete está aqui, ó. Quando você esquecer por algum momento quem você é, a Bíblia vai dizer que você é filha, você é amada,
Você foi gerada para um grande propósito. Quando a vida ler uma carta para você dizendo que você não é capaz, olha a carta que o Pai deixou para você. Você é amada. Eu farei nascer flores de lugares ermos. Eu farei florescer o deserto, aqueles lugares antes que não eram habitados. Esse é o Deus, esse é o Pai que te convida a seguir a caminhada, a não parar na estação errada, porque o convite você só deixa de lado quando a voz do mundo ela se torna muito mais audível ao teu coração do que a voz de Deus. E quando nós olhamos para a história de tantos homens, Davi, Deus tinha um grande projeto para aquele menino que estava ali cuidando de bicho. Olha a visão que Deus tinha. O mundo olhava para ele e falava: isso aí só cuida de bicho. Deus olhava e falava: não, é rei. É rei. O mundo olhava até Samuel, duvidou que ele poderia ser o próximo rei de Israel, porque Deus vê o coração. Deus não vê a força física, Deus não vê a roupa que você usa, mas Deus vê o coração. E ele sabia que daquela casa, o mais alinhado com aquilo que o céu queria fazer naquela nação era Davi. Porque Davi não permitiu que a roupa da rejeição, que a roupa da dor e da humilhação pudesse desviá-lo dos projetos que Deus tinha para Davi. É interessante que quando Davi vai entregar quentinha para os seus irmãos no campo de batalha, a Bíblia diz que seu irmão chega diante dele e fala assim: o que você está fazendo aqui? Vai cuidar das poucas ovelhas que nem suas são? Eu quero dizer que na antessala do propósito sempre vai ter um cenário de humilhação. As pessoas sempre vão fazer você acreditar que a roupa que você está vestida não condiz com aquele lugar, que você não cabe naquele lugar, que aquele projeto é muito grande para você, que você não deveria estar ali. Na antessala de você viver o maior propósito de Deus na sua vida, você vai ter que resistir à ofensa. Você vai ter que resistir à intimidação. E você sabe que a ofensa é uma das maiores estratégias do inimigo para te roubar do propósito que Deus tem. É uma das maiores estratégias. Todos os homens na Bíblia passaram por ofensa. E quando você vai ler o significado da palavra ofensa, escândalo no grego, que significa a isca que é colocada naquela armadilha para o animal pegar. Então é uma isca, é algo muito atraente no primeiro momento, que vai seduzir a tua carne, que vai alimentar a tua carne, mas quando você vê, você está paralisado. Tu já viu um animal quando ele é aprisionado numa armadilha? Ele não consegue se mover. Toda pessoa que permite que a ofensa encontre lugar no seu coração, ela fica paralisada. Ela não consegue se mover em direção àquilo que Deus tem para ela. Por isso que Davi, quando ele é ofendido pelo seu irmão, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Davi sai daquele lugar. Ele se retira. Ele não permitiu parar naquela estação. Não permitiu vestir a roupa da ofensa. Porque debaixo de uma roupa de ofensa tem a amargura, e tem o orgulho, e tem a falta de perdão. E são esses lugares que o diabo mais usa para nos paralisar. São essas iscas que ele usa para nos aprisionar. Por isso tem mulheres há anos dentro da igreja, há anos, e não consegue romper ministerialmente, não consegue romper na sua família, não consegue romper emocionalmente, porque está parada na estação errada. Enquanto as outras pessoas estão seguindo o teu destino, você precisa tomar uma decisão. Ou você vai ficar assistindo a vida dos outros, seguindo, ou você vai tomar a decisão de entrar nesse trem e seguir aquilo que Deus tem para você. Porque a diferença desses homens é que eles seguiram sendo ofendidos, com dor, sendo injustiçados, sendo humilhados. Então sabe a diferença de uma mulher que vive o propósito e a outra que não vive? Não é porque elas não foram ofendidas, as duas foram ofendidas. A diferença é que uma decidiu ir com dor, uma decidiu ir mesmo com ofensa, uma decidiu mesmo sendo humilhada. Ela decidiu não abrir mão daquilo que Deus tinha para ela. Que a partir de hoje você decida sair desse lugar. Mas é muito difícil, pastora.
Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos renovar a nossa mente, porque quanto mais a água da palavra nos renova, nos limpa, mais nós vamos tendo a visão clara do projeto que Deus tem para nós, mais nós vamos renovando o nosso espírito, mais nós vamos alimentando o nosso espírito, e a carne e os sentimentos não te dominam mais, porque o espírito é forte, e é a voz, e mais acessível, a voz do bilhete está de você, está sobre a sua vida. Mas aquela voz começa a reinar sobre a sua vida. Então, quando nós olhamos para Davi, nós entendemos que ele foi humilhado, ele foi injustiçado, mas ele sabia aquilo que Deus tinha para ele. Ele sabia que por mais que ele estivesse cuidando de bicho, ninguém estivesse vendo ele era um homem de secreto, de intimidade com Deus, e ele não abriu mão do bilhete que Deus tinha para ele. Muitas vezes nós estamos abrindo mão do bilhete e descendo em estações que Deus não tem para nós. Por isso meu convite essa tarde é: pegue o bilhete, acesse a voz do Espírito Santo de Deus e permita Ele organizar, alinhar a tua vida, te direcionar para o lugar que o Senhor tem para você. Quando nós olhamos para a vida de José, foi um outro homem também, que passou pela ofensa, passou pela humilhação, passou pela injustiça. Ele passou pela injustiça dentro da sua própria casa, quando seus irmãos o rejeitaram, tinham inveja dele. Mas você não vê nenhum momento, em nenhum capítulo, José questionando, José duvidando daquilo que Deus ia fazer. Você não vê nenhum momento ele batendo boca com seus irmãos, ele questionando, por mais que ele tivesse ido para a prisão, por mais que ele tivesse se tornado um prisioneiro por causa de uma calúnia, e ele estivesse na prisão, por mais que os irmãos dele tivessem colocado ele dentro de uma cova e quisessem matá-lo, você não vê nenhum momento José vestindo a roupa da amargura. Você não vê nenhum momento ele questionando com Deus porque estava vivendo aquela situação. Mas você vê um homem que mesmo dentro de uma prisão, quando o faraó manda o chamar para interpretar sonho, a Bíblia diz que ele veste uma roupa nova, ele faz a barba e vai fazer o que Deus chamou ele para fazer. Porque o coração dele não tinha mágoa. Ele poderia falar: o faraó está me chamando agora, eu estou aqui, ele também é responsável por eu estar aqui. Mas quem anda alinhado com o céu não dá na mesma moeda que a terra te dá. O troco é a moeda do céu. E a moeda do céu é generosidade, gratidão, perdão. A gente só pode dar aquilo que a gente recebeu. Por isso que uma mulher alinhada com o céu, conectada com o Espírito Santo, ela vai derramar daquilo que o céu está derramando sobre a vida dela. A Bíblia diz que ele se arruma e ele vai diante de Faraó interpretar sonho, porque ele entendeu que aquele momento que ele estava vivendo era apenas uma estação, mas que não definia a viagem total, todo o trajetório, e nem toda a trajetória, e nem tampouco o destino que Deus tinha para ele. Por isso, mulher, nós vamos ser tentadas a parar em muitas estações, mas elas precisam ser apenas passageiras na nossa vida. Você não pode permitir descer, parar a tua viagem, parar o que você está fazendo e ficar remoendo as dores da vida. A nossa vida, ela é resultado das nossas escolhas, é resultado de sementes que nós lançamos na terra, de sementes que nós plantamos. Por isso que você vai ver José chegando ao governo. E é muito interessante porque todas nós queremos ter um propósito maravilhoso, né? E Deus tem os caminhos de bem e não de mal. O caminho que Deus tinha para José era esse caminho de governo. Mas nós esquecemos que da promessa até o cumprimento existe uma trajetória. E você vai ter que passar por essas estações e entender que é preciso renunciar. E não vestir essa roupa da dor, essa roupa da humilhação, essa roupa da vergonha, essa roupa da intimidação, mas entrar na roupagem que o céu tem para você. Eu até falei com as mulheres na quarta-feira que é interessante que quando nós somos chamadas para uma festa, você já reparou que a frase que toda mulher fala: eu não tenho roupa. Toda mulher fala isso. Porque às vezes a gente não se sente adequada para aquele momento, não é verdade? Você olha para o seu guarda-roupa, você se sente tão distante daquele evento, né? Você se sente um pouco diferente daquela situação. E eu preciso falar para você que todos esses homens que foram chamados por Deus, aos olhos humanos, eles estavam muito longe das promessas que Deus tinha. A promessa para Davi era muito grande, ser rei.
Um menino que fedia bicho. A promessa para José estava muito grande. Ser governador do Egito. Liderar um governo. Estava muito longe. Um menino que foi humilhado, que foi vendido pelos seus irmãos. Porque aquilo que Deus tem para nós, verdade, se nós olharmos para o mundo, no mundo natural, sempre vai estar muito longe. Porque não se trata de você e nem de mim. Se trata daquilo que Deus vai fazer. A partir do momento que você se coloca à disposição do reino de Deus. E abre mão de todas as bagagens, de todo o lixo emocional. E permite só mesmo ser revestida pela roupagem que o céu tem para você. Davi, ele realmente não tinha roupa adequada para enfrentar Golias. Mas ele entendia que cada passo que ele dizia, cada passo que ele dava em direção ao sim de Deus, em direção a Golias, porque ele entendia que ele estava ali por um propósito. Ele entendeu a estação. Ele entendeu que ele não estava ali por acaso, só para levar comida para os seus irmãos. Vocês precisam entender a estação que o céu está te conectando. Você precisa entender a estação que você está entrando. E vão ter cenários que parecem que não vai dar em nada. Cenários que muitas vezes você quer voltar para casa e questionar e murmurar. Você já pensou se Davi tivesse voltado para casa e tivesse reclamado com o pai dele o que os irmãos tinham feito com ele? Ele não teria derrubado Golias e não teria sido visto por todo Israel como aquele que matou Golias. Então vão ter situações que você vai querer parar, porque vai te magoar, porque vai te ferir. Mas entenda a estação que o Senhor está te colocando. Porque um homem e uma mulher alinhados com o céu, ele não para na antessala do propósito. Porque a antessala sempre vai tentar te parar, mas ela também vai alinhar o teu coração. Ela vai firmar a tua estrutura. Ela vai alinhar o teu espírito. Ela vai limpar o teu coração. Porque uma mulher com o coração alinhado, com uma mente renovada, com os olhos fitados no Senhor, não perde a visão daquilo que o céu está fazendo nessa estação. E Davi não perdeu. Davi entendeu que era uma ofensa, mas ele preferiu passar pela ofensa e entender que o que Deus tinha para ele era um lugar de honra. Porque aquele que honra a Deus, o Senhor colocar em lugares altos, porque sabe que o nome dele será exaltado. Quanto mais o Senhor te revela, mais o nome dele é exaltado através da sua vida. Davi não tinha armadura, Davi não tinha arma, Davi não tinha nada. Então não se sinta desconfortável em algumas situações. Não queira comparar a tua vida com a outra pessoa. Não ache que o que você tem é insuficiente, porque quem vai te dar essas vestes é o céu e não a terra. Para que todos possam olhar como na vida de Davi, de José, e entender: só a mão do Senhor poderia ter feito isso. Porque não era nada do que Davi tinha, não era nada do que Davi poderia oferecer, mas um coração rendido, um coração disponível a não carregar nada mais do que o propósito que Deus tinha para ele. Por isso que a gente precisa entender. E eu amo quando eu olho para a vida de alguns homens, como a vida de Neemias, que estava diante de uma grande construção. Neemias estava dentro do palácio, e ele ouve falar que os muros estavam em ruínas, devastados. E ele entendeu naquele momento, quando ele ouve essa mensagem, aquilo que o céu tinha para ele fazer. Ele não era um arquiteto, ele não era um engenheiro, mas era um homem disponível. Sabe, em cada estação da Bíblia você vai ver Deus levantando homens que não estavam prontos aos olhos humanos, mas que estavam disponíveis, como Moisés, como Abraão, como José, como Josué. O que aqueles homens tinham de mais? Homens que decidiram entrar na rota que o céu tinha para eles. Homens que decidiram participar daquilo que Deus estava fazendo naquela nação. O que eu quero que vocês entendam, mulher, que nós precisamos entrar nas linhas que Deus tem para nós, entrar no projeto que o céu está fazendo sobre essa nação, sobre essa cidade do Rio de Janeiro, e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer parte, eu quero reconstruir. E você precisa primeiro reconstruir os muros espirituais da tua vida, da tua casa, da tua família. Não queira fazer fora aquilo que primeiro precisa estar pronto dentro de você. Neemias, quando foi chamado, ele sabia que era muito mais do que reconstruir muros físicos,
mas eram muros espirituais de uma nação que estava totalmente desanimada, desalinhada ao propósito que Deus tinha para eles. Eles estavam longe das promessas de Deus, eles estavam longe, sabe, o coração distante de Deus. Então Neemias entendeu que era muito mais do que algo físico, era algo espiritual, era algo emocional. Eram famílias que precisavam estar alinhadas e reconstruídas no Senhor. Mas mesmo esse homem de Deus alinhado com o céu, ele foi tentado a desistir. Quando ele começa a reconstruir os muros, Sanbalat e Tobias se levantam e falam: o que você pensa que está fazendo? Você está levantando muros? Uma raposa é capaz de destruir tudo que você está fazendo. E quantas vezes essa voz tenta nos desviar da voz de Deus, do bilhete que define o lugar que nós vamos chegar? Quantas vezes? Mas sabe o que Neemias fala? Eu não tenho tempo a perder. Eu estou construindo uma grande obra. Mulher, o Senhor está levantando mulheres que estão dispostas a construir algo grande para o Senhor. Mas você pode falar: Senhor, eu não tenho nada. Neemias não tinha nada, mas o rei providenciou tudo que Neemias precisava para aquela construção. O que eu quero dizer é que você só precisa estar disponível, porque quem vai providenciar todos os materiais que você precisa é o rei, é o Senhor da sua vida. Você só precisa estar alinhado àquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. Sabe, quando eu olho para a vida de Esther, Esther foi uma mulher que nos ensina muito, porque você imagina, ela veio de uma casa, ela veio de um ambiente de orfandade, ela veio de um ambiente de cativeiro, ela cresceu sem mãe, sem pai, sem referência, sem uma voz de carinho, de direção. Mas a Bíblia diz que ela cresceu e ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu, que representa o Espírito Santo de Deus. Então, por mais que você se sinta só, você nunca vai estar só, porque a promessa é que Ele vai permanecer todos os dias conosco. Todos os dias o Espírito Santo está ao nosso lado, nos guiando, dizendo: vai, não desista. Esther é convidada a entrar no palácio, e é interessante porque ela não chega lá falando o seu nome de origem, ela não chega contando a história das suas dores, e nem tão pouco quando Mardoqueu chama ela para se candidatar à rainha, nem tão pouco ela fala: mas eu, uma judia, olha para mim, porque nós mulheres tendemos a fazer isso. Eu, Senhor, logo eu. Mas a outra é muito melhor do que eu. Olha a outra, não tem nem roupa para entrar nesse lugar. Esther não tinha nem roupa para estar naquele lugar. Mas sabe o que é mais lindo? Que a Bíblia vai nos dizer que quando Esther chega ali, eles dão uma roupa nova para ela. Ela passa por 6 meses de banho de mirra, que funciona como adstringente, como limpeza, como purificante, como algo que vai purificar o seu corpo, a sua pele. E mais 6 meses de outros óleos, outras especiarias. Significa que quando nós vamos viver o propósito de Deus, é necessário passar pelos processos. Pelos processos que é a palavra que vai nos lavando, são os banhos, são os óleos, é a palavra que vai nos lavando, vai nos tirando toda essa identidade que o mundo tenta colocar em nós. Ela passou 6 meses, 1 ano nesses banhos, nesses óleos. E a Bíblia diz que foi oferecido roupa para ela e uma comida especial. Quando nós nos convertemos e permitimos entrar naquilo que o Senhor está fazendo e quer fazer a partir da nossa vida, e na nossa vida nós precisamos entender que as comidas precisam mudar, as mesas precisam ser trocadas, as roupas precisam mudar. Ela chegou sem roupa apropriada, mas a Bíblia diz que o rei deu roupa para Esther, o rei deu coroa real para Esther. Isso significa que ela recebeu uma autoridade. Às vezes o Senhor está te chamando para algo, você se acha tão incapaz, mas eu quero dizer que o rei está te autorizando, colocando uma coroa. Joia fala de autoridade, de governo, de poder. O Senhor está colocando uma coroa na tua cabeça e dizendo: filha, entra. Entra nessa próxima estação. Entra, porque eu te dou roupas novas. Eu te dou uma comida especial, que não é a terra que pode te dar, mas é o céu que te nutre. É o céu que nutriu Esther. Esther, aos olhos humanos, ela não tinha condições nenhuma de estar naquele lugar. Mas ela não entrou dizendo: olha a minha dor. A dor da orfandade, ela permitiu ser curada nesse processo. O que eu quero dizer é que às vezes o propósito está muito longe, mas é porque você não está permitindo passar pelo processo.
Esther ficou 1 ano antes de se apresentar. 1 ano. O tempo de preparo, o tempo de busca, o tempo de preparação com a palavra. É o tempo que o céu vai te alinhando, vai trocando as suas vestes, vai trocando a sua forma de falar, vai trocando o seu alimento. E a Bíblia diz que quando ela está diante do rei, o rei deu a coroa, deu a autoridade e deu o banquete de Esther. Eu quero dizer que você não precisa se comparar, porque o que o rei tem para você é para você. E tem o seu nome, porque a Bíblia diz que foi o banquete de Esther. O que eu quero dizer é que o Senhor tem um banquete especial para cada medida que Ele vai derramar sobre a sua vida. Ele tem uma medida especial para cada mulher. Ele tinha uma medida especial para Esther, porque ele sabia que Esther foi levantada para mudar decretos. Esther se deparou com um decreto de morte, toda a sua nação ia ser morta. Esther se colocou à disposição e ela entendeu que o lugar que Deus estava colocando, a sua posição era muito maior do que ela. O que eu quero dizer, que o propósito sempre vai ser maior do que você. Porque você vai olhar para você e você vai falar assim: eu não tenho roupa para ir para essa festa. E não tem, porque quem te reveste é o céu. Quem te autoriza, quem te unge, quem derrama uma nova medida é o céu. Esther foi levantada a rainha naquele lugar por um propósito, que a sua vida fosse totalmente para a glória do Senhor. A Bíblia diz que Esther, ela vai diante do rei, ela prepara um banquete, vocês sabem a história. Ela revela quem ela era, mas o rei já havia achado graça sobre Esther. E ele autorizou que fosse estabelecido um novo decreto. O que eu quero dizer, mulher, é que você foi levantada como Esther. Se permitir passar pelos processos de Deus e deixar sua dor de lado. Tira a roupa da amargura, tira a roupa da humilhação, da vergonha, da rejeição. Eu não estou invalidando tudo que você viveu, não, mas eu estou dizendo que quando você se coloca no lugar do Senhor, à disposição, aos pés do Senhor, é o Senhor que vai te curando. Sabe, um vaso de barro nas mãos do oleiro. Essa palavra tem queimado o meu coração e é o tema da conferência que vai ter em dezembro. Quanto mais nós nos submetemos à olaria do Senhor, nós entendemos que o oleiro nunca e jamais ele tira os seus olhos do barro até que ele esteja pronto. Ele não tira suas mãos do barro, porque o barro, ele tem as impressões digitais do oleiro. O que eu quero dizer é que você não está sozinha nesse processo, mas permita o oleiro tirar as pedras, tirar todas as dores da tua alma. Permita o Senhor te curar. Não se distraia nessa temporada. Às vezes estamos como Marta, preocupados com tanta coisa, e Deus não tem espaço na nossa rotina. Deus não tem lugar na nossa agenda. Se Deus quiser quebrar a tua agenda hoje, será que Ele tem espaço para entrar na sua agenda? O que Ele estava dizendo diante de Marta e Maria: Maria escolheu a melhor parte, e essa não pode ser retirada, nunca vai poder ser tirada, porque ela entendeu que não adianta produzir muito e não ter profundidade, porque tudo começa de dentro para fora. Não queira ser alguma coisa sem você permitir que primeiro o Senhor seja tudo na sua vida, que Ele derrame a maior porção dEle dentro de você. Maria entendeu, Maria também tinha os seus afazeres, mas ela entendeu que naquele momento o céu estava dizendo: Maria, se alinhe aquilo que eu quero fazer através de você, se alinhe aquilo que eu quero derramar sobre você. E ela parou tudo, ela parou a agenda dela. Muitas vezes estamos distraídas com as nossas dores, com as nossas, com aquilo que fizeram conosco, com aquilo que a vida nos fez. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é aquilo que você vai fazer com a sua vida a partir de hoje. O poder de uma decisão que muda tudo. E a decisão está nas suas mãos, mulher. Tirar essa roupagem do passado que a vida colocou em você, os rótulos que a vida colocou em você, ou entender a identidade que Deus tem para você. Quando a gente olha para a mulher hemorrágica, uma mulher rotulada pela sua dor, pela sua vergonha, uma mulher que por 12 anos viveu a mesma história, porque ficou aprisionada na dor, na humilhação, nos olhares, na rejeição. Mas um dia, quando ela olhou para Jesus, a Bíblia diz que ela repete: se eu ao menos o tocar, eu serei curado. O que ela estava dizendo? Que se ela deixar para trás essas dores e ela tocar em Jesus, ela vai entender de fato quem ela era. E a Bíblia diz que Jesus chama ela de filha, porque a nossa identidade de verdade nós só encontramos em Jesus. Eu sou pastora, eu sou profissional, eu sou mãe, mas para eu conseguir
organizar a minha vida e nessas funções que o Senhor tem confiado em mim, eu primeiro preciso estar aos pés de Jesus e entender que primeiro eu sou filha, porque tudo começa na paternidade. É nela que você encontra a sua identidade, é nela que é gerado o teu propósito, é nesse lugar de secreto, de intimidade. Tem um louvor aí? Quero que você fique em pé, mulher. Eu tenho certeza que essa palavra falou no seu coração, porque todas nós carregamos dores. Mas você sabe que há uma chave muito preciosa e que muitas vezes nós não viramos, e é essa artimanha e essa arma que o diabo ele usa para te aprisionar, que é a falta de perdão. Todos esses sentimentos que nós permitimos que venham crescer como uma raiz no nosso coração, sufocando o propósito, tudo isso, para ser arrancado de dentro de você, você precisa perdoar. E às vezes você precisa se perdoar, porque às vezes você não se perdoa, porque você permitiu que fizesse isso com você. Mas hoje você vai fazer como Davi, você vai sair, vai se esquivar e vai entrar na temporada que Deus tem para você. Davi saiu do cenário de ofensa e entrou no cenário do propósito. Por trás de toda ofensa tem o maior cenário que Deus está te convidando a entrar. Por isso, mulher, se você quiser se derramar aos pés do Senhor, se você permitir o Senhor quebrar o teu vaso, se você permitir o Senhor fazer tudo novo na sua vida, você fala: Senhor, até hoje eu caminhei nessa amargura, carregando dores, palavras que falaram sobre a minha vida, calúnia, tudo que eu fui permitindo me moldando, e eu estou tão longe do propósito que o Senhor tem para mim. Hoje é uma tarde de cura, mulher. Levanta desse lugar, saia desse lugar que você está no Espírito e se mova em direção ao lugar que Deus tem para você. Muitas vezes nós não conseguimos viver e experimentar aquilo que o céu tem para nós, porque a fonte está aqui e a gente está aqui, aprisionada nos nossos sentimentos, e não conseguimos desfrutar daquilo que o céu está liberando. Essa é uma tarde profética sobre o Rio de Janeiro. Essa é uma tarde profética sobre esse lugar. Tendas foram levantadas aqui. Isso me lembra Jael, que destruiu o inimigo dentro da sua tenda. Muitas vezes o inimigo entra na nossa tenda, na nossa casa, sem ser convidado. Mas quando nós olhamos, ele está ali dentro. Mas eu quero dizer que Jael tinha o que era necessário para destruir. E não estava fora, estava dentro da tenda. Está dentro de você. Quando você se quebranta diante do Senhor, quando você perdoa, quando você libera essa roupagem que o mundo tenta te colocar, esse rótulo que o mundo tenta colocar a você, você está destruindo o inimigo dentro da tua casa. O Senhor, Ele quer confiar a nós coisas grandes, como um vaso na mão de oleiro, que às vezes a gente não entende o processo, parece estar demorando, mas o oleiro tem todo o projeto aqui, Qual será o propósito daquele vaso? Então que você se quebrante essa tarde e venha para esse lugar de secreto. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, sedentas da Tua presença, meu Pai. Muitas mulheres largaram tudo, meu Pai. Largaram a louça, largaram, tudo que naquele momento era mais importante, até ouvir a Tua voz chamando para os pés, para a presença. E elas entenderam que nada é mais importante. Produtividade nenhuma pode ser maior do que a profundidade, do que buscar esse lugar de secreto, de intimidade, esse lugar que nos reveste, esse lugar que nos enche da Tua presença, meu Pai. Você pode aumentar o louvor? Pode aumentar o louvor. Quero convidar as mulheres que querem sair desse lugar no espírito, esse lugar emocional, e avançar em direção àquilo que o Senhor está derramando sobre a tua vida. Eu quero chamar só as mulheres aqui que querem viver uma nova estação, um novo tempo. A Bíblia diz: eis que faço nova todas as coisas. Esqueçam as coisas que já passaram. Olhe para o novo de Deus. Esqueça, não se distraia com as paisagens, não se distraia com a comparação, com a amargura, com a dor, com a ofensa. Siga adiante, vivendo e experimentando a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Oh, Senhor, quando nós olhamos a Bíblia, Jesus foi tão ofendido
Mas Ele nos ensina tanto naquela cruz. Ele fala: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. O perdão é a chave que te alinha aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. É o perdão que destrava a tua vida. É o perdão que dá uma chance de recomeço. É um perdão que revela o reino de Deus em você e revela o quão dependente de Cristo você é, o quão você tem buscado a presença e ser alinhada com aquilo que o céu tem feito nesse tempo. Intercessora, cadê a intercessão? Pode estar orando comigo? Cris. Oh, Senhor, eu quero entregar, Senhor, a vida da sua filha. Eu creio que é um tempo de recomeço sobre a vida dela, Senhor. É um tempo de recomeço e muitas vezes nós temos que recomeçar, não olhando para as ruínas, Senhor, de uma perda, de uma dor, de uma humilhação. Não olhe para as ruínas, porque Deus, quando nos olha, Ele olha o projeto pronto. Ele não olha como um terreno abandonado, Ele olha o projeto pronto. Por mais que você esteja olhando para você no meio de dores, de ruína, o Senhor te convida: recomece, porque eu sou o Deus do recomeço. Aquilo que parecia ser o ponto final é apenas o céu te alinhando à vontade que Deus tem para sua vida. Em nome de Jesus. A lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra Ele pegou pra me apedrejar. Quer viver algo novo? Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim, amor, mas mesmo assim, amor, com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, Tu és a cura, meu Pai. Essa é uma tarde de cura. Nós não queremos sair daqui em pedaços. Queremos ser reconstruídas por Ti, meu Pai, para viver uma nova estação da nossa vida, meu Pai. Queremos romper com as vozes externas, mas principalmente com as vozes internas. Aquela mulher hemorrágica, muito mais do que romper com os olhares de uma sociedade, da religiosidade, romper com os olhares dos fariseus. Ela precisou romper com a voz interna, que muitas vezes tentou aprisionar naquele rótulo. Mas quando ela olhou para Jesus, ela entendeu que uma nova chance o céu tinha para ela. Ela experimentou romper e viveu um novo capítulo da história que Deus já tinha para ela. E tudo começa quando nós entendemos quem somos. Filhas, nós estamos aqui, meu Pai, como filhas amadas do Pai. Muito obrigada, meu Pai. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do Teu amor, meu Pai. Muito obrigada, meu Pai. Oh, nós te amamos, Senhor. Nós não nascemos para ficar prisioneiras de um passado, de uma história de abuso, de uma história de rejeição. Mas nós fomos chamadas para receber a roupagem que o céu tem para nós. Assim como Esther, que diante do rei se apresentou e o céu tinha uma roupa de autoridade, de propósito, de unção. Que o Senhor venha derramar uma nova medida sobre essas mulheres, uma nova unção sobre essas mulheres, porque para onde o Senhor vai as levar,
para o propósito que o Senhor tem para elas. A roupa da terra não nos cabe, mas a roupa que o Espírito tem para nós é essa que nós queremos vestir. Abrimos mão todas as roupas que aprisionavam a nossa identidade e entramos na nova estação que o céu tem para nós. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor? Mulheres, agarra essa palavra. Você só precisa de uma palavra. Uma palavra como uma semente poderosa. É como uma semente que você olha, no primeiro momento só é uma semente. Não, é uma árvore, é uma floresta. Há poder numa palavra. O Senhor hoje, essa tarde, liberou sementes para a tua vida. Agarra essa semente e que ela venha encontrar uma terra fértil no teu coração. Amém? Glória, aplauda ao Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor, minha filha. Você está sendo restaurada.